Boa tarde a todos. Hoje eu vou gravar um vídeo nesse vídeo eu vou estar narrando assim em rápidas palavras um testemunho de cura divina, onde Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, aprove a Ele lançar sua mão sobre mim, no sentido de me agraciar com a cura. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu gostaria de enfatizar uma palavra que é a palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, que diz: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu oro neste momento para que Deus aplique essa palavra ao nosso coração e que ela possa chegar ao entendimento de alguma pessoa que esteja precisando de uma providência divina de Deus. Não que as outras coisas também não fossem, providências de Deus também. Mas estou falando de algo específico, de algo que está sobre a ótica do milagre. E é para isso que eu gostaria de estar compartilhando com você neste momento. Eu oro a Deus para que isso chegue ao coração dessas pessoas e que Deus possa agraciá-lo também. Se você está no leito de hospital, você acessou esse vídeo agora, você está passando um problema difícil, até de questão de relação familiar. Você que foi preso injustamente, e você depende de algo divino, de Deus, de um milagre, este testemunho ele alcança você também. Você que está também preso por ter feito alguma transgressão, que você possa refletir e saber que existe um Deus que pode todas as coisas. Como foi lido no texto, Deus é aquele que apaga as nossas transgressões, nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com você, e a partir desse momento eu vou estar falando sobre o testemunho de cura divina que eu obtive da parte de Deus. Eu gostaria de fazer uma pequena apresentação. Eu sou pastor evangélico, sou pai de 3 filhos, sou avô de 2 netos, sou casado com a Elbia, a irmã Elbia Barreto.
Meu nome é Sérgio Brandão Neves. Então, sem mais delongas, eu gostaria de falar a respeito da nossa proposta aqui. O que Deus está me levando a trazer esse testemunho para que chegue no seu lar, para que chegue no seu entendimento, para que chegue na sua memória, para que você possa refletir, como eu disse antes. Eu comecei sentindo umas dores, entrando logo na questão do que aconteceu, eu comecei sentindo umas dores de cabeça, mais precisamente na parte frontal. Depois aqui do lado. Depois a dor também veio aqui para o lado esquerdo. Eu comecei a não ter também forças para andar. Então, devido a eu ter passado dessa circunstância, essa situação, eu procurava a clínica, tem uma clínica aqui perto de casa, que sempre eu ia lá. E a doutora me passava um remédio, eu chegava em casa bem, depois voltava tudo de novo. Até que um dia a doutora me deu uma bronca e falou que o meu caso era um caso para o neurologista. E eu procurei a neurologia, aonde começou a garimpar o que estava acontecendo comigo. Foi descoberto através de exames que só num dia só, lá no hospital onde eu estive internado, só num dia eu fiz 13 exames. E os médicos falavam que todos os médicos que liam os exames, eles falavam que eles não viam nada. Minha cabeça aparentemente estava tranquila. E eles não viam nada. E eles relatavam para minha esposa, para os meus filhos, e falando que na minha cabeça não tinha nada, mas que havia algo escondido. E quando eu vi a doutora falando que tinha algo escondido dentro da minha cabeça, eu falei assim, então isso aí, se o médico não está conseguindo ver, a Bíblia fala lá em Jó, capítulo 13, versículo 4, salvo engano, que os médicos são inventores de mentira. Eu não sei em qual contexto foi isso, mas eu posso dizer para você que no meu contexto, a palavra de Deus, ela é uma palavra que ela toma primazia. A palavra de Deus é uma palavra que faz qualquer leitura de diagnóstico e, sendo a vontade dele, ele elimina qualquer mal. Então, para eu me internar, eu tinha um plano de saúde, eu me aposentei pela uma empresa pública, e lá eu tinha um plano de saúde. E o plano de saúde já estava muito capenga e eu não conseguia internação. Mal conseguia uma consulta, dependendo da especialidade. Fosse uma especialidade assim mais acurada, mais pormenorizada, os médicos falavam que não estão atendendo pelo plano. Se quiser, você paga. Mas no dia que eu fui procurar o hospital,
os meus filhos começaram a mexer os pauzinhos lá e Deus falou para um dos meus filhos que era para procurar a secretaria do hospital. E quando ela chegou na secretaria do hospital, que mostrou a minha carteirinha, tinha falado que meu plano tinha mudado, que era um plano mais possante. Aí que entra o milagre também. O milagre já começou a operar aí. Então eu fiquei no hospital, graças a Deus, com todos os recursos necessários para exame, para feitura de exames, médico toda hora assistindo, remédio toda hora na veia, alimentação no tempo determinado. E graças a Deus, o milagre já começa aí. Que Deus providenciou aquilo que o homem não pôde providenciar. E eu entendo também com isso que essa questão do plano foi algo assim para Deus falar para mim: ó, você está de pé, agradeça a mim. E quando você receber o seu milagre também, e se é que você já não tem recebido, Deus manda dizer que nós estamos de pé graças a Deus. Mas eu queria, antes de começar a falar, entrar em mais detalhes, eu quero dizer para você 3 coisas que Deus manda te falar. A primeira coisa, quando você está diante de um problema, você pode estar vendo aqui atrás aqui um quadro de psicólogo. Isso é na minha vida, no dia a dia, né? Eu atuo como psicólogo. Mas não estou dando conselho de psicologia para você aqui não. Estou falando da parte de Deus. 3 coisas. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você. Nós, quando estivermos nessa situação, nós devemos fechar nossa boca. É aquele momento onde você vai dialogar direto com Deus. Os anjos do Senhor abrem um canal onde você tem acesso direto com Deus. Aí você pode pensar, mas é difícil, às vezes eu estou passando uma situação difícil, eu tenho que me abrir para alguém. Aí que entra a segunda questão. Procure pessoas de oração, que a Bíblia diz que a oração feita pelo justo, ela pode muito em seus efeitos. Às vezes a sua fé, ela está pequena. Ou às vezes a fé das pessoas que você pede oração, por mais que ela seja solícita a você, por mais que ela seja generosa com você, mas às vezes a sua fé está em alta com Deus. Você já tentou pegar um grão, um caroço com um fio daqueles de um gomo de macarrão? Você faz assim, ele quebra. Quanto mais você vai aumentando, mais vai ficando difícil de quebrar. Vai aumentando, mais vai ficando difícil. Sem aquele macarrão, aquele rolo assim grandão, quanto mais você vai fazer para quebrar ele, é muito difícil. Assim é o seu poder diante de Deus, que o Espírito Santo de Deus ele coloca diante de você, para que você, ao solicitar de pessoas de oração, Deus entra com providência. Não é para ir para a internet ficar falando do seu problema. Porque você não sabe a intenção de quem teve acesso ao seu vídeo. Você pode ir para a internet para você agradecer o milagre.
conforme eu estou fazendo aqui agora. E a terceira coisa, já que eu estou falando em agradecer, a terceira coisa é gratidão. Isso aí é um conselho de Deus para nós neste momento. Bom, nesse processo, eu tive muito apoio da minha família em relação à questão de oração, voltando à questão da oração, você procurar pessoas de oração. Eu tenho um sobrinho que é pastor batista, lá no sul do Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele colocou todas as igrejas batistas, pediu lá, todos os pastores, para entrar em oração em meu favor. 70 igrejas. A Aliança Bíblica Universitária, da parte da minha esposa, que faz parte dessa aliança, gente de todo lugar orando, Alemanha, Estados Unidos, norte e nordeste do Brasil, gente na África orando. Procura pessoas de oração. Nada de ir para a internet mostrar que você está doente, você não sabe quem está interpretando e qual a intenção da pessoa que está interpretando aquilo que você está colocando ali. Não só questão de doença, não. Qualquer problema, né? Deus está mandando falar. Eu não estou dando sermão, não. Estou falando o que Deus está mandando falar e estou sentindo no coração. A outra coisa é apoio familiar. Eu tive muito apoio da minha família, meus filhos, meus 3 filhos. João Pedro, a Ana Clara, minha filha, a Esther. Eles até conspiraram contra mim. Eles criaram um grupo de WhatsApp e eu estava limado no grupo. Que estavam tratando de coisa que, dependendo da situação lá como eu fosse passar, eles iam precisar de fazer quimioterapia, radioterapia, e tudo era feito na surdina. Mas a Bíblia diz no Salmo 119, eu estou falando isso carinhosamente, tá? Eles fizeram para o meu bem. Não estou criticando eles, não. Eles tiveram assim, a minha esposa também, ela... E aliás, quem criou esse grupo foi minha esposa. E já começou me limando. Depois ela me falou. E naquele momento eles ficaram muito de desespero. Ficaram muito desesperados. Eu não tive nem oportunidade, Deus não me deu nem oportunidade de eu ser consolado por eles. Eu que tive que consolá-los. Eu chegava para meu filho e falava, vai procurar um psicólogo. Você não está bem. Chegava para minha filha e falava, minhas filhas falavam, vai procurar um psicólogo. Você não está bem. Na verdade, quem estava precisando de psicólogo ali era eu. Não é verdade? Do ponto de vista humano, que estava à frente do problema, carregando o problema. Mas Deus é assim, Deus ele capacita. Nem eu esperava uma situação